Então, todos vocês, por favor, pega a sua caneta, pega o seu papel para anotar, tá bom? Também não adianta só escutar, mas você tem que entender e conectar com a informação, tá? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, o Iesson, ele escutando a palavra, ele entende de um jeito. Talvez a Xinhê, o Dokwa, ele escutando a palavra, pode ser que eles não entenderam quase nada, né? Então, dependendo da pessoa, o quanto a pessoa está concentrada, o quanto a pessoa realmente está pensando nos pontos que a figura central está falando, então ele consegue entender, conectar com a sua realidade através daquela palavra, tá? Então, não deixa que escuta por um lado, sai pelo outro e depois, no final da reunião, já nem lembra mais os pontos que a gente conversou, tá? Que a gente falou aqui na reunião. Então, por favor, presta bem atenção, porque isso pode ajudar você a superar a situação, quebrar a barreira, a conseguir realmente ter resultado real, tá? Ok. Então, gostaria de falar sobre uma palavra que o reverendo Coit nos deu. Na verdade, essa palavra é do reverendo Kim, né? Na reunião com os líderes nacionais, ele falou isso para vocês. Então, talvez nenhum de vocês conseguiu captar tão bem assim essa informação, né? Mas hoje o reverendo Coit veio, esclareceu para todos nós, né? E pediu para passar essa informação bem para vocês e para vocês poderem entender isso e conseguir aplicar na sua área, no seu campo de testemunho, tá? Então, por favor, presta bem atenção, né? Então, testemunho, nós estamos realizando através do sistema do Channel, certo? O sistema do Channel é baseado em 3 pontos, não é? Então, 40%, quem lembra, é devoção, né? 40% oração, Chonson, certo? 40% mundo espiritual. 30% é o quê? Vocês lembram? 30% palavra, certo? Palavra através de assistir os vídeos do princípio. Os outros 30% é prática do amor, certo? Então, 40% espiritual, 30% palavra e 30% prática do amor. Só que isso, às vezes, não está muito bem claro na nossa cabeça, né? Que palavra? Como a gente pode passar palavra? Que tipo de Chonson, né? Que tipo de amor? O que eu devo fazer? Então, 40% quando a gente fala do mundo espiritual, não é só ir no Chon Shimon e fazer oração, né? Fazer oração de qualquer jeito, Chonson, mas mesmo as pessoas que estão ofertando bem Chonson, mas eles não veem o resultado real acontecer, né? Por quê? Porque quando a gente está ofertando Chonson no Chon Shimon, tem um objetivo muito claro, certo? Não sei se vocês já têm esse objetivo claro na cabeça de vocês, mas quando a gente está ofertando Cheonson, é para mobilizar o mundo espiritual, certo? Para mobilizar o mundo 이 espiritual. 정성은 Se 영계를 você não 움직입니다. conseguir ir no Cheonxion, fazer oração 하지만 através da 우리가 vigília, através da sua oração, da sua devoção, não conseguir mobilizar o mundo espiritual e não conseguir ver esse resultado na sua vida diária, então quer dizer que alguma coisa está errada, certo? Então quer dizer que alguma coisa, algum ponto, você deve mudar. Você deve ou aumentar o tempo de Johnson, ou ter mais sinceridade. Tem algum ponto que você está falhando na sua devoção de Johnson no Chonchiwon, tá? E você vai perguntar para mim, Milad, mas eu estou fazendo oração todo dia, a gente acorda, sei lá, 5 horas da manhã, a gente está fazendo oração e a gente está orando pelo nome dos convidados, pedindo para o mundo espiritual e tal, mas uma forma prática de você ver, será que o meu Johnson está funcionando? É realmente você conseguir ver a sua oração se concretizar na sua vida diária, certo? Ou seja, hoje eu fiz aquela oração sincera para que o meu convidado ele possa assinar a ficha durante essa semana. Coloquei, eu estou fazendo oração, sei lá, 10 mil vezes no John Chinwon, né, todos os dias, para poder esse convidado assinar a ficha. Eu estou falando claramente para o mundo espiritual. O mundo espiritual, por favor, mobiliza para ele vir 2 vezes na semana, né? Tem que ser bem claro o mundo espiritual. Vem 2 vezes na semana, né? Uma vez para ele poder assistir Criação e Queda,
A gente vai dar bastante amor de Deus, vai guiar ele, e a outra vez ele vai assistir Missão do Messias, né? E já vamos dar a ficha para ele. Então, você fez uma oração clara, tem realmente um ponto bem claro para o mundo espiritual, fazendo oração de 10 mil vezes. Então, aí o convidado para de te responder, né? Aí o convidado para de responder, não responde mais, parece que sua oração não está tendo resultado. Aí você ora para os Pais Celestiais, eu tenho essa meta bem clara. Então, esse convidado tem que vir, esses 2 dias, tem que assinar a ficha essa semana. Né? Então, por favor, mobiliza para que eu possa, nem que seja encontrar ele na rua ou mandar mensagem para ele responder. Eu vou fazer minha parte, estou me esforçando. Por favor, mundo espiritual, com sinceridade, com aquele coração de desespero, realmente conectando com o coração de Deus. Aí um milagre acontece. Você encontra ele na rua, né? Perto da sede do CARP, já consegue chamar ele naquele dia mesmo, ele já assiste as 3 conferências, já assina a ficha naquele dia, né? Então, foi muito claro, né? Você conseguiu mobilizar o mundo espiritual. Você fez oração, veio a dificuldade, você conseguiu superar, conseguiu fazer seu Tionson sincero até o final, e a resposta do mundo espiritual foi bem clara. Você conseguiu mobilizar o mundo espiritual, aconteceu um milagre, você conseguiu trazer o seu convidado e ele assinou ficha, né? Então, esse é um exemplo claro de realmente estou investindo de unção no Tian Shinwon e estou conseguindo mobilizar o mundo espiritual, tá? Então, se você não conseguir ver resposta clara na sua vida prática, na sua vida diária, quer dizer que está faltando algum ponto da sua oração, do seu Tian Song no Tian Shinwon, tá bom? Então, esse ponto tem que estar bem claro, tá? Então, 40% não é só fazer Johnson e ir embora, né? Realmente tem que ter mobilização do mundo espiritual, tem que mobilizar o mundo espiritual. Se você não conseguir ver resultado de que você está conseguindo mobilizar o mundo espiritual, quer dizer que alguma coisa tem que mudar, tá bom? Você tem que mudar a sua forma de realizar Johnson. Ou você não está fazendo com sinceridade suficiente, ou você tá quebrando o tempo, alguma coisa, né? Algum ponto você está falhando que não está conseguindo mobilizar o mundo espiritual. O mundo espiritual olha para você e fala: não consigo seguir essa pessoa, né? Porque não está conseguindo ser sincero, ter um coração suficiente para poder realmente mobilizar o céu, o mundo espiritual, né? Tem tantas pessoas no mundo, tem tantos times, por que que o mundo espiritual deve ajudar você? Por que que o mundo espiritual deve ajudar o seu convidado, né? Então, realmente, você tem que ser sincero o suficiente, não somente naquele momento do Johnson na vigília, mas durante todo o dia, né? Durante seu padrão de vida diária, durante o momento do Johnson também, e assim conseguir, através de tudo isso, conseguir mobilizar o mundo espiritual. Aí, de forma clara, você vê o resultado, tá? Os outros 30% é o quê? Palavra, certo? Então, vocês devem pensar, a palavra é o vídeo, né? Vídeo, sentou ali, assistiu o vídeo, já está recebendo a palavra, né? Então, ele já está recebendo a palavra, aí depois é só ler as perguntas do manual, só é responder o manual e acabou, né? Na verdade, não é isso, não é exatamente isso, né? Na verdade, a palavra, né? O sistema 1, kit 1, é realmente para atingir o espírito da pessoa, certo? Então, quando ela escuta o princípio divino, ela tem que entender: estou vivendo de uma forma errada, né? Eu estou vivendo fora do padrão que Deus gostaria. Então, esse princípio, nossa, é algo diferente. Então, eu estou escutando uma verdade, algo que realmente eu tenho que me adequar ao princípio, eu tenho que virar minha vida completamente, 360 graus, 180 graus, e realmente me adequar ao princípio, né? Então, essa pessoa coloca o princípio na posição de sujeito, certo? Então, esse ponto é muito importante. Então, a pessoa, ela tem uma mudança espiritual, certo? Essa mudança espiritual é muito importante. Então, se não ocorre a mudança espiritual, então quer dizer que o efeito do princípio não está acontecendo, né? A pessoa, ela vem, assiste o vídeo, acha que é qualquer coisa, né? Então, ela vem na hora que quer, vai embora na hora que quer, né? Então, se não gostou, também vai embora, né? Então, essa pessoa realmente não conseguiu atingir o espírito dela, certo? Então, desse lado tem responsabilidade nossa, né? De realmente conseguir, através
do vídeo, através das perguntas, conseguir realmente levar, atingir o espírito da pessoa, ela conseguir entender que ela está vivendo de uma forma errada e que ela deve se adequar ao princípio, né? E não é o contrário, ou seja, eu estou vendo o vídeo, né? Mas eu não quero mudar minha vida para se tornar igual ao princípio, né? Então aquela pessoa não conseguiu colocar o princípio ainda na posição de sujeito, né? Então tem que ser realmente aquela pessoa que entende e quer mudar a sua vida de acordo com o princípio, certo? Então, esse ponto, né? Então, 30% não é só a palavra, né? Só deixar ela assistir o vídeo e acabou. Realmente tentar com que o princípio possa atingir o espírito da pessoa, certo? Quando atinge o espírito da pessoa, ela assiste criação, ela assiste a queda, entende que ela está vivendo de forma errada, entende que realmente esse foi o pecado original e ela tem que realmente viver de uma forma, ela quer entender o princípio, quer saber como tirar o pecado original, e aí entendendo tudo isso, aí você mostra a ficha para ela. Ó. Então, essa é a forma que você pode, através desse princípio, conseguir mudar a sua vida, né? Então, você se compromete a não viver uma vida mais como você estava vivendo antes, fumando, bebendo, usando drogas, ou realizando sexo ilícito, né? Tendo relacionamentos com qualquer pessoa. Então, realmente manter a pureza, manter também a sua dignidade perante Deus, né? Manter a dignidade do seu corpo físico e assim conseguir, através das próximas palestras, entender mais profundamente e assim ser guiado até a bênção, né? Então, ele faz essa decisão, né? Essa decisão perante Deus, Satanás, é importante, né? Aí ele vai lá e assina a ficha, certo? Então, ocorreu a mudança do espírito, né? Ou seja, o princípio divino atingiu o espírito dela. Ela conseguiu entender isso e aí ela se colocou em posição de objeto perante o princípio, certo? Então ocorreu a mudança do espírito. Então, esse ponto é importante, né? Esse é o ponto-chave. Você consegue sentir muito claro a pessoa que realmente teve essa mudança e a pessoa que não tem, né? Ela ainda se acha sujeito ao princípio, ela ainda não teve mudança, né? Então, isso tem que estar muito claro em cada um dos seus convidados, tá? E vocês têm que se esforçar ao máximo para que isso possa ocorrer, certo? Esse é o sistema do testemunho, ok? E os últimos 30% é a prática do amor, certo? Mas a prática de que tipo de amor? É o meu amor humano, né? Então, muitas vezes nós pensamos que somente vamos dar amor para o convidado, né? Então, como que eu vou dar amor para o convidado? Ah, vou convidar ele para vir assistir um filme, né? Ficar o dia inteiro assistindo filme e depois vamos fazer um karaokê, vamos fazer um bolo para ele e tal. Então, você pensa em várias formas externas, né, de fazer relacionamento horizontal, certo? Relacionamento horizontal. Mas relacionamento horizontal é bom, né? Mas é amor humano. Quanto mais você pode dar, infinitamente, né? Mas será que isso vai mudar a pessoa? Será que isso vai permitir com que ela possa realmente mudar, ter aquela mudança espiritual? Então, o que pode fazer com que ela realize essa mudança espiritual, né? A vida inteira dela ela estava vivendo no mundo de Satanás, não é? Então, se ela está vivendo o mundo inteiro junto com Satanás, não é você que dá amor humano e vai conseguir tirar essa pessoa do mundo satânico, né? Somente Deus, somente o amor de Deus. Se ela é atingida realmente pelo amor de Deus, pelo coração de Deus, aí ela consegue mudar, né? E como que a gente pode fazer isso? Realmente levando ela a conseguir receber o amor de Deus através do quê? Através dos vídeos mesmo. Então, por exemplo, a pessoa, ela ainda acha que ela está na posição sujeito com relação ao princípio, né? Como que é fácil identificar esse tipo de pessoa? Quando você vai convidar o seu convidado, né? Você vai convidar ele, então ele atrasa, vem na hora que quer, ele vem, assiste um vídeo, né? Ele assiste às vezes pela metade, ou assiste um vídeo e vai embora, né? Porque na cabeça dele ele pensa, eu sou sujeito, né? Então eu vou lá porque eu quis. E eu vou lá assistir o princípio divino, né? Esse vídeo, porque eu quero, né? E eu também vou embora a hora que eu quero e não estabelece nenhum tipo de condição para realmente se colocar na posição de objeto em relação ao princípio,
né? Então, às vezes, tem algumas pessoas que até convidam você para ir para outro lugar, não é? Aí você vai uma vez, vai duas vezes, e daí perde completamente, né, essa posição de sujeito para poder transmitir o amor de Deus, né? Então, imagina aquela pessoa que vem assistir o princípio, vem assistir um vídeo, né? Princípio da criação. Aí você tenta conquistar essa pessoa no sentido de entender o coração de Deus, que aquela pessoa está longe de Deus, certo? Então, qual que é a vontade de Deus? De poder abraçar o seu filho e de poder trazer ele para perto do seu coração, não é verdade? Então, o que adianta eu ficar passando amor humano um dia inteiro, ficar fazendo atividades externas e não conseguir durante o dia mostrar um vídeo do princípio divino que pode impactar o espírito dele para ele entender o coração de Deus? Então, qual das duas formas você acha que você está transmitindo o amor de Deus? Só fazendo coisas externas, né? Fazendo atividade horizontal, ou também pode fazer um pouco de atividade horizontal, mas com o objetivo de conseguir levar ele a assistir o princípio, atingir o espírito, e realmente ele ficar impactado, ficar impressionado, com o olho brilhante, e realmente essa é a verdade. Conseguiu mudar a vida dele, né? A partir daquele momento ele conseguiu virar uma chave no seu espírito, e aí ele sente interessado, né? Mas se daí o convidado pergunta, se daí o pai espiritual pergunta, né? Ah, então você está ocupado, né? Então, que tal você voltar amanhã? Já está errado. Se ele já está com o olho brilhante, ele quer assistir o vídeo, né? Ele ficou muito impressionado. Mesmo que ele fala que ele tem que ir embora, você tem que insistir, né? Então, você gostou muito desse vídeo, né? Na verdade, tem mais um vídeo que é um vídeo muito mais impactante do que esse primeiro, que ele fala sobre a queda humana, a dor do coração de Deus, o ponto central da falha de toda a humanidade, né, que levou a humanidade à ruína, né, que permitiu com que Satanás pudesse dominar a humanidade. Tem que conquistar ele, né? Aí ele fala: "Nossa, né? Então foi tão bom, eu entendi tanta coisa através do princípio da criação". Aí dá amor, mas no sentido de fazer com que ele assista a queda, né? Aí ele assiste a queda, entende, fica impactado, sente que tem que mudar a vida, e daí assiste escatologia, assiste Missão do Messias, e daí fica o dia inteiro até o final, assina a ficha, né? Então, esse tipo de milagre tem que acontecer. Aí sim, você conseguiu transmitir o amor de Deus, porque aquela pessoa conseguiu transformar o seu coração, né? Conseguiu realmente ficar impactado, impressionado e realmente conseguiu se colocar na posição de objeto, né? Conseguiu realmente se colocar na posição de objeto em relação ao princípio, mesmo que ela tinha outros encontros, talvez tinha aula, alguma coisa, mas realmente através de transmitir amor, através de conquistar aquela pessoa no posição de coração de Deus, você conseguiu fazer com que ela pudesse ficar mais perto do coração de Deus, trazer ela mais perto de Deus, transmitindo não o seu amor, né, somente horizontal, mas amor de Deus. Conseguiram entender? Então, por isso que quando o convidado vem para o centro, não é para deixar ele, ele assistir um vídeo, tá ocupado, né? Se você já toma a dor dele, né, de estar ocupado, ele tem não sei o que para fazer, e daí você mesmo fica no mesmo nível que ele, né? Você não consegue tomar a posição de Deus, de realmente trazer ele até aqui para poder mostrar pelo menos mais um vídeo, aí o convidado você deixa ele sair pela porta para voltar outro dia, né? Então isso não pode acontecer. Você tem que ao máximo se esforçar para que ele assista pelo menos mais um vídeo, né? Imagina só o mundo espiritual olhando para você. O mundo espiritual, às vezes você ora no Chão Shimon, derrama lágrimas, né? O mundo espiritual se comove e tal, fala: "Não, então vou acontecer um milagre", e o convidado vem, né? O convidado veio, né? Aí você com medo, né, de passar o vídeo, né? Ele demorou tanto para vir, demorou tanto para me responder. Eu acho que eu vou ficar conversando com ele um pouco, né? Aí depois ele vai almoçar com a gente. Aí depois de tarde a gente vai passar um filme e tal, vai fazer um jogo. Aí depois no final, se der certo, né, eu conseguir achar uma brecha, eu vou tentar mostrar o vídeo, né? Então já está completamente ao contrário, né? Deixou o convidado na posição de sujeito, certo? Então, mesmo que, demorou muito, né? Eu vou conversar um pouco com ele, 20 minutos, aí o almoço vai ficar pronto, a gente vai almoçar, e logo depois do almoço já vou mostrar o vídeo, né?
Aí sim, ok, né? Então já mostra o primeiro vídeo, aí o convidado quer ir embora fala, não, você tem que sentir o coração de Deus, né? Foi tão difícil de trazer ele nesse um dia, né? Foi tão difícil, mobilizou o mundo espiritual, fez jejum, trouxe o convidado naquele dia, aí você vai deixar ele sair pela porta, né? O mundo espiritual vai falar para você, eu não vou trazer o convidado de novo, né? Por quê? Porque eu trago ele, ele deixa ir embora, né? Então ele tem que pelo menos se esforçar para tentar fazer ele assistir mais um vídeo, né? Assiste a queda, faz com que o espírito dele seja impactado, né? Através do princípio. Isso é dar amor de Deus, certo? Daí até mesmo consegue assinar ficha naquele dia, né? Aí ele sai de lá realmente impactado, né? Ele sai de lá na posição de objeto em relação ao princípio. Ele chegou lá pensando que ele era o sujeito, né? Ah, eu vou almoçar, ver um vídeo e vou embora, né? Vou voltar para as minhas tarefas e tal, mas você não pode deixar isso acontecer, né? Realmente tem que fazer com que ele fique na posição de objeto com relação ao princípio, certo? Por que isso é importante também? Porque isso levanta uma grande condição, né? A partir do momento que ele deixa os seus compromissos, deixa o mundo satânico de lado e coloca Deus na posição do sujeito, então isso também, ele mesmo está levantando uma grande condição para a sua vida espiritual, certo? Então isso é muito importante. E assinar a ficha também é outra grande condição, né? Então ele assistiu até a queda, ele mesmo, o convidado ele sabe, né, quando está assinando a ficha, ele lê tudo certinho e ele entendeu, assistiu a queda, né? Então quando ele assina a ficha, ele está fazendo um compromisso perante Deus e perante Satanás, né? Então, isso também se torna uma grande condição para ele. Então, depois que ele assinou ficha, depois que ele saiu impactado, você também não pode demorar, né? Não pode demorar para fazer com que eles voltem, tá bom? Então, tem um convidado, ele vem uma vez na semana, né? Ele só vem uma vez na semana, né? Você acha que tem alguma esperança? Você acha que ele está colocando o princípio na posição de sujeito vindo uma vez por semana? Então tem que realmente fazer, mobilizar o mundo espiritual para que ele venha duas, três vezes por semana. Se ele realmente coloca o princípio na posição do sujeito, ele não vai vir só uma vez por semana. Pessoa que vem só uma vez por semana, ele na verdade ele está colocando o tempo que sobra para assistir o princípio. Né? Então, aquele tempo que está sobrando, né? Aquele final de semana que eu estou sem nada para fazer, eu estou livre, aí eu vou vir para assistir o princípio, né? Não, na verdade, ele tem que até mesmo deixar os compromissos dele de lado para vir para assistir o princípio, né? Então você deve ser a pessoa que, através do Chung Chion, 40%, consegue mobilizar e trazer ele, dar amor de Deus, fazer com que ele seja impactado e não deixe ele sair da porta só assistindo o vídeo, né? Só assistindo o princípio da criação, ou pior ainda, só assistindo introdução, né? Se introdução embora, não pode, tá? Tem que pelo menos conseguir levar ele a assistir criação, assistir queda, tá bom? Então a gente tem que fazer a nossa parte com desespero, né? Às vezes o pai espiritual, né, a pessoa que está lá assistindo um vídeo junto, ele fica com medo, né? Ele mesmo se coloca na posição do convidado, né, tomando as dores do convidado, ele fica com medo, com vergonha, né? Ele fala, ah, vamos assistir mais um vídeo. Ele fala, ah, não, tô sem tempo hoje, posso voltar amanhã? Aí você fala, sim, tudo bem, pode voltar amanhã, né? Não, insiste mais para ele. Insiste mais, fala, ó, oh, a gente está fazendo um suco, a gente vai fazer um bolo daqui a pouco. Se você puder ficar mais 30 minutos, assiste mais um vídeo, aí explica sobre o próximo vídeo para ele, explica a importância, fala, ó, esse é um momento muito importante, né, na sua vida espiritual. Fala que realmente é muito difícil, né, das pessoas poderem. Como que amanhã você vai conseguir vir? A gente tem que, pelo menos, fazer com que você entenda esse próximo vídeo. É muito importante para a sua vida espiritual. Você realmente com o coração de Deus, passando amor de Deus, não tomando as dores mundanas dele, entendeu? Então, dessa forma, você tem que fazer com que ele fique mais. E ele se coloca na posição de objeto em relação ao princípio, deixa os compromissos dele de lado e assiste o princípio, certo? Então, você tem que ser capaz de realizar isso, tá bom? Então, esse ponto é muito importante, tá? Ok. Tá, outro último ponto, né? Tem centro do CARP que, por exemplo, tem 100 pessoas, né? Teve 100 pessoas que assistiu o vídeo do princípio, certo? 110 pessoas assistiu o vídeo do princípio. Dessas 110 pessoas, 20 veio para o centro do CARP, né?
20 delas veio para o centro do CARP e no final só uma delas assinou ficha, né? Olha só, 110 pessoas assistiram o vídeo, né? Algumas na rua, outras no centro do CARP. 20 delas conseguiram frequentar, né, o centro do CARP, assistir vídeos, mas dessas 20 pessoas, só uma no final conseguiu assinar a ficha, né? Então, o reverendo que olhou para esses números e falou: que tipo de sistema é esse, né? Se entra 100, só sai um, né? Então, quer dizer que para eu conseguir 2 filhos espirituais, eu tenho que mostrar o vídeo para 200 pessoas e 40 pessoas têm que vir para o centro do carpo. Então, isso na verdade não é o sistema, né? Ou seja, eu não estou conseguindo fazer com que esses pontos do sistema eles se concretizem, não é verdade? Eu estou deixando facilmente o convidado embora, eu não estou conseguindo fazer com que o convidado seja atingido espiritualmente pelo princípio, eu não estou conseguindo fazer com que ele fique no centro do CARP para realmente assistir princípio da criação, queda, dar a ficha para ele assinar a ficha, levantar uma condição espiritual, e rapidamente vir nas próximas semanas continuar sua educação, né? Então tem algum ponto que está errado porque só está saindo um no final, né? Graças a Deus conseguiu esse um, né? Às vezes a gente fica feliz, vitória, né? Mas tem que olhar para os seus resultados, né? Então alguma coisa está errada, o que eu posso melhorar, não é? Então, se de 10 pessoas, né, que vieram para o centro do Carpa, né, assistindo vídeos, de 10 pessoas, você conseguir uma delas, aí tudo bem, né? Mas de 100 pessoas, só uma, isso não é um sistema, né? Ou seja, as pessoas que vieram para o centro do Carpe, a gente não está conseguindo fazer elas avançarem, né? Não está conseguindo fazer essa mudança acontecer, certo? Então, tem que verificar certinho para poder mudar e conseguir fazer com que mais pessoas elas consigam ser transformadas, coloca o princípio na posição de sujeito, tá bom? Isso é muito importante, tá? E depois, né, que assinou a ficha, muitos de vocês já assinaram a ficha, né? Algum convidado assinou a ficha, fala, ó, Mansei, beleza, acabou, né? Mas na verdade, daí para frente que é o mais importante. Por quê? Porque ele atingiu o estado, né, de ser impactado espiritualmente pelo princípio, assinou ficha, ficou emocionado e tal. E daí, você, com mais desespero, tem que trazer ele todo dia, né? Não pode deixar passar uma semana para deixar o convidado vir de novo, deixar o convidado esfriar, né? Deixar o convidado esfriar aquele impacto espiritual que ele teve, volta para o mundo de Satanás, rapidinho Satanás já pega ele de volta, né? E daí ele não te responde, não vem mais. Então aquela ficha que foi assinada não teve resultado, né? Então, na verdade, ele já no outro dia tem que marcar um compromisso para ele poder vir para o centro do carpo, né? Para ele continuar o estudo, rapidinho tem que fazer o sistema acontecer, né? Não pode deixar passar muito tempo, tá bom? Então, assinou ficha, rapidinho tem que passar os próximos vídeos, já guiar ele para a bênção também, né? Por isso que esse sistema, ele acontece se a gente realmente consegue fazer cada passo de forma correta, tá? Se libera o seu filho espiritual, deixa ele com Satanás, né? Fala, ele já assinou ficha, né? Vamos deixar ele mais tranquilo essa semana. Na semana que vem ele vem aqui, tudo bem, né? Não pode ser assim, né? Quando ele assinou ficha, realmente é um momento muito crítico, muito sério, porque ele já fez compromisso com Deus, né? Mas se ele levantar a má condição, voltar para o mundo de Satanás, Satanás rapidinho toma ele de volta, né? Então tem que trazer convidado o mais rápido possível, terminar os vídeos, tá bom? Então são esses pontos que eu queria falar para vocês, né? Lembram qual é o primeiro ponto? 40% não é só de unção, tá bom? Tem que mobilizar o mundo espiritual, certo? 30% princípio divino não é só mostrar o vídeo, né? 30% é o quê? Ocorrer mudança no espírito, certo? Tem que ocorrer mudança espiritual, certo? E os outros 30% prática do amor, não é o meu amor, fazer o convidado ficar na posição de objeto perante Deus, né? Perante o princípio, conseguir mostrar 1, 2, 3 vídeos para ele, ele se sentir impactado através do amor de Deus e assim conseguir assinar a ficha, né? Mudar a sua vida daqui para frente, certo? Ok? Então, na linha de frente também, você não pode ficar fraquejando com o mundo satânico, né? A pessoa, às vezes, ela fala, não tenho tempo, não posso ir agora. Você tem que insistir. Se você não insistir para a pessoa, se é aquela pessoa que todas as desculpas dele você aceita, então realmente vai ser muito difícil, né? Porque Satanás, ele sempre vem cheio de desculpas, né? Então, você tem que ser a pessoa que
derruba todos os muros, todas as barreiras e vai lá e consegue resgatar aquele filho espiritual, tá bom? Então, essas foram as palavras que eu gostaria de falar, tá? Então, hoje também vamos ter algumas pessoas para poder compartilhar conosco.